Melhor temporada em termos de gol que o Ganso começa fazendo. É um jogador que está sendo decisivo e ontem, mais uma vez, né? 1-0, o gol dele de oportunismo. Esperou ali, nós estamos vendo o gol. A falha do Thiago na área, que ficou indeciso, deveria ter antecipado a bola ali e de encontro à bola, esperou. Não, o cara também não pode se cruzar do jeito que cruzou ali. Não, aí uma sequência de erros, né? Então, primeiro... se é sequência de erros, mais gente falhou. Sim, primeiro a arbitragem errou, que foi falta no Dudu. Não, mas você não tira os méritos do gol. Vamos falar a sequência. Teve 15 toques aí. Falta onde? Falta do Dudu, lá no começo? Lá no começo da jogada. Aí o Thiago Santos, que estava marcando no meio... Eu sei, Veloso, mas o gol não pode ser irregular por causa da falta. Não, a origem da jogada foi falta. Não, aí é uma outra coisa. Sim. O árbitro não deu a falta. Não deu. Aí depois teve toda a jogada durante... Aí o Thiago, que não vinha jogando ali no meio, e aí o Cuca, quando fica trocando os volantes, tem essa dificuldade, porque o Palmeiras errou na marcação, e o cruzamento, o Thiago também errou, deveria antecipar a bola, e o Ganso se aproveitou dessa situação. Num jogo, Liga dos Campeões, um jogo... esse é o lance aí. Num jogo de Liga dos Campeões, num jogo alemão, num jogo da Argentina, o árbitro daria falta num lance como esse? Olha, na minha opinião, isso é falta em qualquer lugar do mundo. Mas daria? Deveria dar. Não, deveria uma coisa. O juiz também deveria dar. Não, mas não pode colocar que o gol é ilegal por causa desse lance. Não, eu disse que a falta foi na origem da jogada. Então, mas se dá falta, poderia... Ó, essa é a origem da jogada. Exato. Mostra lá, para o lance, vamos lá. Será que ele não se joga ali? Pra mim, ele se joga. O braço tá na área do São Paulo aqui. Na área do São Paulo. Ela teve todo o tempo do mundo pra marcar, pra ir. E aí, ó... Sei, tudo bem, pode até ter sido falta. Vamos lá, foi falta. Mas por isso, olha o que o Palmeiras teve de chance pra matar a jogada. Não olha matou o Thiago, aí. ali, ó, o Thiago Santos, ele vem, ele tá marcando o Ganso, ele sai no Wesley pra matar o contra-ataque, aí ele sai no lateral, e aí o Zé Roberto fica sem marcar ninguém. E aí não chega pra... Por isso que aconteceu o cruzamento. Aí não é só o Thiago Martins que falhou nesse lance. Edmundo, nesse lance, pra você, foi falta e também... de ser a origem da falta, que Batista, grande Batista, aí narrador da Rádio Bandeirantes, eu acho que se eu não estiver errado, a origem, Carlos Batista, monstro sagrado. Mas o Palmeiras teve tempo para recuperar, para não tomar o gol. O que você pensa desse lance e também do gol? Para mim a falta existe. Para mim ele é empurrado com o braço esquerdo ali por trás e a falta existe. O árbitro está mal colocado ou não consegue perceber que houve a falta. Só que não acho que isso é desculpa para tomar o gol. Eu penso igual. O setor esquerdo do Palmeiras foi completamente envolvido. Deixa rodar a sequência que a gente vai ver. O Thiago Mendes, ele carrega a bola. Olha só, o Thiago do Palmeiras tem condições. Olha essa triangulação. Olha só. Olha, fica 3 jogadores do Palmeiras ali perdidos, vendo os jogadores do São Paulo trabalharem a bola e pior, efetuar o cruzamento. Porque o lateral tem que diminuir o espaço e não deixar cruzar. Também penso assim. E aí, a hora que a bola chega na área, o Ganso é um fator surpresa. Ele não é um atacante de área. Ele nunca tá ali, certo? Ele tá entrando nas costas. O menino foi indeciso. Aí ele aqui, ó, você tem razão, olha lá. Ó. O meia, o volante, o Palmeiras tinha 2 volantes. Um dos volantes tem que acompanhar o Ganso. Certo? Na nossa época, o 5 marcava o 10. Isso. Não era isso? É verdade. Então, e acompanhava ele até o final. Então o menino, ele ficou indeciso, se antecipava para cortar ou esperava a bola bater no chão, ele esperou bater e por trás dele... Talvez vem nisso, talvez ele não achava que o Ganso estivesse ali, porque o centroavante não está... O centroavante estava na frente dele. Exatamente. O Allan Kardec está na frente, sendo marcado pelo Vitor Hugo. Então, assim, o futebol, se não tivesse erros, não sairiam os gols. O erro, ele faz parte do futebol. Mas o Palmeiras tinha chance de... Mas o problema é erro de marcação. Isso. Ô, Neto, Exato. Eu joguei bola há muito tempo e sempre ouvi que os jogadores deviam jogar com a bola e sem a bola. Quando está sem a bola, marcar o adversário, estar próximo do seu adversário. Diminui o espaço, como o treinador falava. Não foi o que aconteceu. O que apareceu ali, que os jogadores do Palmeiras estavam torcendo para o Dudu fazer a jogada individual e fazer o gol, e esqueceram os seus marcadores, porque houve uma liberdade muito grande para os jogadores do São Paulo efetuarem a jogada e principalmente o cruzamento. Pintado, depois quando eu assisti o jogo todo, o Rogério entrou, ele teve 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou.
quando eu jogava o Veloso, Edmundo, Maravilha, como um grande narrador que o é, a gente não pode dar chance para o adversário tão forte como é o Palmeiras. Eu não gosto de usar esse termo, matar o jogo. Eu acho que você tem que fazer o gol para liquidar ou para diminuir a chance do adversário, né? E o Rogério entrou bem do lado esquerdo, veio por dentro, mas ele quis ser muito individual. Eu acho que se ele pensasse um pouquinho, dá para conversar sobre isso com ele, o Paton conversa, você conversa, porque dava para vocês fazer o segundo e o terceiro, no desespero do Palmeiras ontem, quando eu assisti no jogo. Ou você viu isso ou não? Eu vou voltar um pouquinho no gol do São Tudo Paulo. bem. Existe também o mérito do São Paulo na jogada, né? Porque isso é jogada treinada. Isso que o São Paulo fez quando roubou a bola. Saiu na triangulação pelo lado direito. O cruzamento do Bruno e a entrada do Ganso, isso é jogada treinada. Já é feito isso aí, já. Isso já é feito. Isso é treino do Paton. Ele repete todo dia isso. Tá vendo? O São Paulo sai organizado. Sai com os 2 volantes. Quanta gente do São Paulo chega dentro da área. Aí você vai ver que é uma equipe organizada. Você tá vendo o Kelvin puxando, o Centurião pelo outro lado. Esse é um volante que está puxando. E o Ganso fica, como o Edmundo falou, flutua numa posição. A hora que ele vê que ele não vai articular, ele vai para dentro da área. Ó. E aí está a inteligência do craque, né? A inteligência do craque encontrar o espaço que o Allan Kardec ofereceu para ele também. O Allan fez um grande jogo ontem. Jogou para a equipe, isso é muito importante. E está aí o mérito do São Paulo. Agora, como você falou, a discussão do Maicon com o Rogério. Teve discussão? Foi. Ah, não, eu nem... Isso é coisa de jogo, né? Não, mas de jogo. Não, pô, faz o gol. Por Deus que eu nem falei sobre isso. Eu falei do Rogério, eu nem sabia que eles discutiram. Nem... Não, ótimo. E aquela, que bom que discutiram. Quantas vezes aconteceu isso? Pô, a gente, que ótimo. Né? Conosco dentro de campo, quantas vezes a gente discutiu com um companheiro, né? Para que... Eu vou falar um pouco disso porque eu era muito perseguido nesse sentido. Eu acho que a discussão ela é benéfica. Eu acho que você tem que divergir, sim, porque você tem uma opinião, seu companheiro tem uma outra, mas o bem é comum. O objetivo é um só. Né? Então, assim, eu jogava pelo lado do campo com o Evair. Por exemplo. O Evair era uma pessoa das mais maravilhosas que eu já conheci na vida. Mas ele, para arrancar um sorriso dele, é difícil. Se ele ganhar na Mega Sena, ele fala quanto vai ser o imposto. Não gostava da pista, como eu gostava, não tomava uma cervejinha, enfim. Então, era um cara de pista difícil acesso. Era um cara de difícil acesso. Então, assim, quando eu fazia uma jogada individual, como o Rogério fez ali, característica, e chutava pro gol, por exemplo, a minha intenção era melhor. Mas ele, dentro da área, reclamava que, no caso, não efetuava o cruzamento. E normal, ele me olhava de cara feia, eu xingava e a gente brigava, mas a gente sempre se deu muito bem. E aí, os noticiários era que a gente era brigado, que não se dava. Exatamente. Tem uma palavra que, como é que eles usavam muito? Desafeto. Que eram os desafetos. Elenco rachado. E muito pelo contrário, a gente sempre se deu muito bem, apesar da diferença. Acho benéfico essa discussão e a cobrança, principalmente do cara mais experiente, do xerifão, no caso o Maicon, em cima do mais jovem. E aí, eu joguei no Japão, não sei se você jogou no Japão, jogou? No Japão era uma hierarquia do mais velho com o mais novo. O mais velho, quando ele falar, o mais novo tem que respeitar. Baixar a cabeça. Baixar a cabeça. Que no Brasil isso não existe. Porque geralmente, quem é mais velho sabe mais e quer o melhor para os mais jovens. E a gente tem que respeitar demais os idosos, né? Principalmente isso. Escutar muito as pessoas mais velhas, porque elas têm muito mais experiência. Você, Veloso, você acredita que essa derrota... O Palmeiras tem um bom time, tem um bom elenco. Tem um bom elenco. Eu não vou falar com quem eu conversei, porque como é meu amigo particular, eu não quero falar e aqui... Assim, eu conversei com uma pessoa importante no Palmeiras, ele disse que o Palmeiras precisa ter um articulador de uma maneira mais... um ponta de lança, sabe, que chegue um pouco mais, né, que possa fazer os caras da frente ali jogar. E também os jogadores de ataque têm que entender que não é toda hora tem que baixar a cabeça e partir para cima, perder essa bola e aí dar o contra-ataque, né? O Palmeiras, mesmo com essa derrota e também a derrota para a Ponte Preta, é uma equipe que chega entre os 4 para você. E o que precisa fazer para isso acontecer? A derrota, para mim, ontem foi em função de uma aposta do Cuca. O Cuca abriu mão do meia ontem, articulador, e jogou com 4 atacantes. Aí quando você
coloca 4 atacantes sem um meio articulador, o Palmeiras até iniciou melhor que o São Paulo. Só que quando tomou o gol e o São Paulo mudou a forma de jogar, que não precisava mais se expor tanto, aí o Palmeiras sentiu a falta do articulador. Uma aposta do Cuca que acabou não dando certo em função do São Paulo sair na frente. Agora... Não é que o Cuca mudou o time do Palmeiras, mudou, hein? Mudou. Ele tem muitos méritos Pelo em amor tudo de que está Deus. acontecendo. O Moisés entrou muito bem contra o Fluminense. Verdade. Eu esperava até que ele fosse entrar com ele já, porque o Cleiton não tinha condições físicas, desgaste, enfim. Era um jogador que entrou muito bem no meio de campo, poderia ser usado desde o início do jogo. Mas foi uma aposta do Cuca, jogar com 4 atacantes, tentar jogar ofensivamente contra o São Paulo no Morumbi. Não deu certo, mas isso demonstra que ele tem as opções dele. Tem um elenco que lhe dá opções de fazer apostas durante o campeonato. O que eu questionei Mas pelo aqui... dinheiro, não perde seu raciocínio, mas pelo dinheiro que tem o Palmeiras, o Paulo Nobre, o Alexandre Matos, mas não dá pra contratar um pão de lança, velho? Dá. Pelo amor de Deus, sabe que os caras contratou 200 caras, rapaz? Mas será que não dá? Pera aí, tem um pão de lança lá no Uruguai, tem um pão de lança lá no México, tem um pão de lança lá na Argentina, tem um pão de lança, por exemplo, do Potker. Mas tem? Então... A pergunta é essa, né? Você tem o Luan. A pergunta é essa. Você tem o Luan do Grêmio. Vai lá e conta. Se você tem dinheiro, vai buscar alguém que possa te trazer o benefício para você ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. O Palmeiras tem grana para isso. E não contratou esse jogador. Não. Esperou o Cleiton Xavier se recuperar e que ele não é um ponta de lança. É a aposta no Cleiton Xavier. Em cima disso que você está falando, Neto, eu acho que aí tem um grande mérito no São Paulo. Que o São Paulo perdeu grandes jogadores, trouxe outros sem custo nenhum. E que ninguém aprovava. E que ninguém conhecia, ninguém, que tá aposta, e o São Paulo realmente recuperou. Kelvin, Maicon, todos os titulares da equipe. Desculpa, Caleri, a gente fala muito do Paulo Nobre, Cuca, mas tem uma figura aí importantíssima na montagem desse elenco, que é o Alexandre Matos. O Palmeiras tem 4 centroavantes. Isso. Quem ganha menos desses 4 é o Alexandro. Que ganha menos. E que faz mais gols que todos os outros. Faz mais gols que todo mundo, é o que ganha menos. E é o mais eficiente. Os outros ganham fortuna. Então há um desequilíbrio financeiro que, se você gasta certo, aí tem pelo lado do campo também outros 4. Eric, Dudu, Roger Guedes. Guedes. Mas como é que você não contrata? Como é que você não contrata um pão de lance de Então, há um erro aí de logística. De logística, né? Não sei qual é o erro. Ou estratégia, ou planejamento. De montagem de elenco. Isso. Há um erro grave. Grave. Agora, a pergunta é o seguinte: tem no mercado esse atleta disponível? Eu ia lá. Saber, porque o Palmeiras, um ano passado, há um ano atrás pelo menos, tinha Valdívia, Cleiton Xavier, Felipe Gabriel. Que não jogou nenhum jogo. Felipe Gabriel? Felipe Gabriel? Acho que é. Felipe Gabriel. Tá no Vasco. Tinha mais um. Tinha 4 meses e nenhum deles. Regis, que veio do esporte. Contrata o Nenê do Vasco. O Nenê do Vasco hoje é o melhor jogador que tem. O Nenê do Vasco, pouca gente fala, irmão. O Nenê do Vasco hoje, se o Kaká tá na seleção, quem merecia era o Nenê. A verdade é essa. O que o Nenê tá jogando no Vasco é uma coisa impressionante. É uma coisa assim que você tem que elogiar, que a gente só fala do time de São Paulo aqui. O que o Nenê tá jogando no Vasco, não pode o Kaká ir pra seleção, com todo respeito ao Kaká. Não pode. O Felipe Anderson na Lazio. Então você tem o Nenê, vou dar o Luan, você tem o Douglas no Grêmio, você tem outros jogadores aí, não sei, tem que procurar. O que não pode é fazer o que você falou. Você tem 4 atacantes, 3 que ganham fortunas, o que menos ganha que faz os gols, e você não contrata um ponta de lança. Olha, Alexandre, tá certa essa logística? Péssimo. Aliás, ele está contratando só de baseado. Logística não é, desculpa, é planejamento. Planejamento. É que o planejamento está errado. Mandaram ele ir para a feira e falou, compra um pouco de maçã, compra um pouco de pera. Ele só comprou um tipo de fruta, que não está dando certo. Aquela posição que ele arruma, e aí depois o Palmeiras não consegue nem liberar o jogador porque ninguém quer. O Leandro Almeida, eles não conseguem arrumar time, porque o cara recebe muito, então ninguém quer. O Regis já vai embora. Então muitos que chegaram nem jogaram. O Eric veio para cá para ser a sensação no time do Palmeiras. Falei, é jogador de Série B. Não, mas Série B, não é B. Bom, aí arrumaram... Mas ele foi bem no Goiás. Às vezes, o jogador também tem que ser
é bem trabalhado. Quem que acreditava no Kelvin que saiu do Palmeiras e foi pro São Paulo? Às vezes tem que ter também Mas o Kelvin as até pessoas... estava bem antes com o Não, no Osvaldo. Palmeiras ele não foi que bem. O Marcelo tirou ele do time e não jogou mais. Mas falou comigo, você O não vai Marquinhos jogar. Gabriel não foi bem no Palmeiras, mas foi bem no Santos. Está Santos foi recuperando bem. agora, então. Então, mas, o olha, jogador né? precisa disso. Eu sei, mas no time do Palmeiras, o Eric, que foi contratado para ser a solução, não resolveu nada. Aí arrumaram um volante. Ah, agora sim. Com esse Rodrigo, eu até pensei que ele ia para o Bayern de Munique ou para o Real Madrid. Aí veio o Rodrigo, da onde? Do Goiás, que foi rebaixado. O Rodrigo não jogou até agora no time do Palmeiras. Aí o Palmeiras foi buscar no Santos a Arouca Ventania para tentar resolver o problema Mas eu estou falando de pão de lança. Então eu sei, Neto, mas é isso que eu estou te falando. O Palmeiras arruma um monte de jogador só de um lado. Tá, isso, entendi. Então, Tá. ele não arruma assim, olha, precisa arrumar um meio Em vez de contratar 5 volantes, 5 centroavantes, ó, vamos num pão de lança, vamos no dobro. time sem gastar um centavo. Então, isso parabéns isso ao é Leco. inteligência. Arrumou o Caleri, arrumou o Maicon, né? Que são titulares, quem mais veio aí? O Sano, só do Eric, 14 milhões. Não foram 10, 12, acho que foram mais, hein, Não, Veloso? no total 72 já. Na 72, era Paulo Nobre. Paulo Nobre, 72. Olha, é jogador, hein? Para você contratar Mas não 72, tem um pão de lança se a bola não chega. Por isso que eu não critico o André no Corinthians, porque se a bola não chega, para que ele vai fazer gol? Não faz, cara. Como é que ele vai fazer gol se o Edmundo não estivesse lá? Desafeto. Que eram os desafios. Elenco rachado. E muito pelo contrário, a gente sempre se deu muito bem, apesar da diferença. Acho benéfico essa discussão e a cobrança, principalmente do cara mais experiente, do xerifão, no caso o Maico, em cima do mais jovem. E aí, eu joguei no Japão, não sei se você jogou no Japão, jogou? Joguei. No Japão era uma hierarquia do mais velho com o mais novo. O mais velho, quando ele falar, o mais novo tem que respeitar. Baixar a cabeça. Baixar a cabeça. Que no Brasil isso não existe. Porque geralmente, quem é mais velho sabe mais e quer o melhor para os mais jovens. E a gente tem que respeitar demais os idosos, né? Principalmente isso. Escutar muito as pessoas mais velhas, porque elas têm muito mais experiência. Você, Veloso, você acredita que essa derrota... O Palmeiras tem um bom time, tem um bom elenco. Tem um bom elenco. Eu não vou falar com quem eu conversei, porque como é meu amigo particular, eu não quero falar e aqui... assim, eu conversei com uma pessoa importante no Palmeiras, ele disse que o Palmeiras precisa ter um articulador de uma maneira mais... um ponta de lança, sabe? Que chegue um pouco mais, né? Que possa fazer os caras da frente ali jogar. E também os jogadores de ataque têm que entender que não é toda hora que tem que baixar a cabeça e partir para cima, perder essa bola e aí dar o contra-ataque, né? O Palmeiras, mesmo com essa derrota e também a derrota para a Ponte Preta, é uma equipe que chega entre os 4 para você. E o que precisa fazer para isso acontecer? A derrota, para mim, ontem foi em função de uma aposta do Cuca. O Cuca abriu mão do meia ontem, articulador, e jogou com 4 atacantes. Aí quando você coloca 4 atacantes sem um meia articulador, o Palmeiras até iniciou melhor que o São Paulo. Só que quando tomou o gol e o São Paulo mudou a forma de jogar, que não precisava mais se expor tanto, aí o Palmeiras sentiu a falta do articulador. Uma aposta do Cuca que acabou não dando certo em função do São Paulo sair na frente. Agora... Não é que o Cuca mudou o time do Palmeiras, mudou. Ele tem muitos méritos. Pelo amor de Deus. Está acontecendo. O Moisés entrou muito bem contra o Fluminense. Verdade. Eu esperava até que ele fosse entrar com ele já, porque o Cleiton não tinha condições físicas, desgaste, enfim. Era um jogador que entrou muito bem no meio de campo, poderia ser usado desde o início do jogo. Mas foi uma aposta do Cuca, jogar com 4 atacantes, tentar jogar ofensivamente contra o São Paulo no Morumbi. Não deu certo, mas isso demonstra que ele tem as opções dele. Tem um elenco que lhe dá opções de fazer apostas durante o campeonato. O que eu questionei Mas pelo aqui... dinheiro, não perde seu raciocínio, mas pelo dinheiro que tem o Palmeiras, o Paulo Nobre, o Alexandre Matos, mas não dá pra contratar um pão de lança, velho? Dá. Pelo amor de Deus. Existe. O árbitro está mal colocado ou não consegue perceber que houve a falta. Só que não acho que isso é desculpa para tomar o gol. Tá. Eu penso igual. O setor esquerdo do Palmeiras foi completamente envolvido. Deixa rodar a sequência que a gente vai ver. O Thiago Mendes, ele carrega a bola. Olha só, o Thiago do Palmeiras tem condições. Olha essa triangulação. Olha só. Olha, fica 3 jogadores do Palmeiras ali perdidos, vendo os jogadores do São Paulo trabalharem a bola e pior, efetuar o cruzamento. Porque o lateral tem que diminuir o espaço e não deixar cruzar. Também penso assim. E aí, a hora que a bola chega na área, o Ganso é um fator surpresa.
Ele não é um atacante de área. Ele nunca tá ali, certo? Ele tá entrando nas costas. O menino foi indeciso. Aí ele aqui, ó. Você tem razão, olha lá, ó. O meia, o volante, o Palmeiras tinha 2 volantes. Um dos volantes tem que acompanhar o Ganso. Certo? Na nossa época, o 5 marcava o 10. Isso. Não era isso? É verdade. Então, e acompanhava ele até o final. Então o menino, ele ficou indeciso, se antecipava para cortar ou esperava a bola bater no chão, ele esperou bater e por trás dele... Talvez fator nisso, surpresa. Talvez ele não achava que o Ganso estivesse ali, porque o centroavante não tá... O centroavante estava na frente dele. É, exatamente. O Allan Kardec está na frente, sendo marcado pelo Vitor Hugo. Então, assim, futebol, se não tivesse erros, não sairiam os gols. O erro, ele faz parte Mas o Palmeiras do futebol. tinha chance de... Mas o problema é erro de marcação. Isso. Ô, Neto, Exato. eu joguei bola há muito tempo e sempre ouvi que os jogadores deviam jogar com a bola e sem a bola. Quando está sem a bola, marcar o adversário, estar próximo do seu adversário. Diminui o espaço, como o treinador falava. Não foi o que aconteceu. O que apareceu ali, que os jogadores do Palmeiras estavam torcendo para o Dudu fazer a jogada individual e fazer o gol, e esqueceram os seus marcadores. Porque houve uma liberdade muito grande para os jogadores do São Paulo efetuarem a jogada e principalmente o cruzamento. Pintado, depois quando eu assisti o jogo todo, o Rogério entrou, ele teve 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou. Quando eu jogava o Veloso, Edmundo, Maravilha, como um grande narrador que o é, a gente não pode dar chance para o adversário tão forte como é o Palmeiras. Eu não gosto de usar esse termo, matar o jogo. Eu acho que você tem que fazer o gol para liquidar ou para diminuir a chance do adversário, né? E o Rogério entrou bem do lado esquerdo, veio por dentro, mas ele quis ser muito individual. Eu acho que se ele pensasse um pouquinho, dá para conversar sobre isso. Sabe que os caras contratou 200 caras, rapaz? Mas será que não dá? Ó, peraí, tem um ponto de lança lá no Uruguai. Tem um ponto de lança lá no México. Tem um ponto de lança lá na Argentina. Tem um ponto de lança, por exemplo, do Potker. Mas menino... tem? Então... A pergunta é essa, né? Você tem o Luan. A pergunta é essa. Você tem o Luan do Grêmio. Vai lá e contra. Se você tem dinheiro, vai buscar alguém que possa te trazer o benefício para você ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. O Palmeiras tem grana para isso. E não contratou esse jogador. Não. Esperou o Cleiton Xavier se recuperar e que ele não é um ponta de lança. A aposta no Cleiton Xavier. Em cima disso que você está falando, Neto, eu acho que aí tem um grande mérito do São Paulo. Que o São Paulo perdeu grandes jogadores, trouxe outros sem custo nenhum. E que ninguém aprovava. E que ninguém conhecia, ninguém, que aposta, e o São Paulo realmente recuperou. Kelvin, Maicon, todos os titulares da equipe. Desculpa, a gente fala muito do Paulo Nobre, Cuca, mas tem uma figura aí importantíssima na montagem desse elenco, que é o Alexandre Matos. O Palmeiras tem 4 centroavantes. Isso. Quem ganha menos desses 4 é o Alexandro. Que ganha menos. E que faz mais gols que todos os outros. Faz mais gols que todo mundo, é o que ganha menos. E é o mais eficiente. Os outros ganham fortuna. Então há um desequilíbrio financeiro que, se você gasta certo, aí tem pelo lado do campo também outros 4. Eric, Dudu, Roger Guedes. Pô, mas então, como é que você não contrata? Como é que você não contrata um pô de lance de mundo? Então, há um erro aí de logística. De logística, né? Não sei qual é o erro. Ou estratégia, ou planejamento. De montagem de elenco. Isso. Há um erro grave. Grave. Agora, a pergunta é o seguinte: tem no mercado esse atleta disponível? Eu ia lá. Saber, porque o Palmeiras, um ano passado, há um ano atrás pelo menos, tinha Valdívia, Cleiton Xavier, Felipe Gabriel. Que não jogou nenhum jogo. Felipe Gabriel? Felipe Gabriel? Acho que é. Felipe Gabriel. Tá no Vasco. Tinha mais um. Tinha 4 meses e nenhum deles. Regis, que veio do esporte. Pô, contrata o Nenê do Vasco. O Nenê do Vasco hoje é um dos melhores jogadores que tem. O Nenê do Vasco, pouca gente fala, irmão. O Nenê do Vasco hoje, se o Kaká tá na seleção, quem merecia é o Nenê. A verdade é essa. O que o Nenê tá jogando no Vasco é uma coisa impressionante. É uma coisa assim que você tem que elogiar, que a gente só fala do time de São Paulo aqui. O que o Nenê tá jogando no Vasco, não com ele, o Paton conversa, você conversa, porque dava para vocês fazer o segundo e o terceiro, no desespero do Palmeiras ontem, quando eu assisti no jogo. Ou você viu isso ou não? Eu vou voltar um pouquinho no gol do São Paulo. Existe também o mérito do São Paulo na jogada, né?
Porque isso é jogada treinada. Isso que o São Paulo fez quando roubou a bola. Saiu na triangulação pelo lado direito. O cruzamento do Bruno e a entrada do Ganso, isso é jogada treinada. Já é feito isso aí, já. Isso já é feito. Isso é treino do Paton. Ele repete todo dia isso. Tá vendo? O São Paulo sai organizado. Sai com os 2 volantes. Quanta gente do São Paulo chega dentro da área. Aí você vai ver que é uma equipe organizada. Você está vendo o Kelvin puxando, o Centurião pelo outro lado. Esse é um volante que está puxando. E o Ganso fica, como o Edmundo falou, flutua numa posição. A hora que ele vê que ele não vai articular, ele vai para dentro da área. Ó. E aí está a inteligência do craque, né? A inteligência do craque encontrar o espaço que o Allan Kardec ofereceu para ele também. O Allan fez um grande jogo ontem. Jogou para a equipe, isso é muito importante. E está aí o mérito do São Paulo. Agora, como você falou, a discussão do Maicon com o Rogério... Teve discussão? Foi. Ah, não, eu nem... Essa coisa de jogo, né? Não, mas... de jogo. Não, pô, faz o gol. Por Deus, que eu nem falei sobre isso. Eu falei do Rogério, eu nem sabia que eles discutiram. Nem... Não, ótimo. E aquela, que bom que discutiram. Quantas vezes aconteceu isso? Bom, a gente... Que ótimo. Né? Conosco dentro de campo, quantas vezes a gente discutiu com um companheiro, né? Para que... Eu vou falar um pouco disso porque eu era muito perseguido nesse sentido. Eu acho que a discussão ela é benéfica. Eu acho que você tem que divergir, sim, porque você tem uma opinião, seu companheiro tem uma outra, mas o bem é comum. O objetivo é um só. Né? Então, assim, eu jogava pelo lado do campo com o Evair. Por exemplo. O Evair é uma pessoa das mais maravilhosas que eu já conheci na vida. Mas ele, para arrancar um sorriso dele, é difícil. Se ele ganhar na Mega Sena, ele fala quanto vai ser o imposto. Não gostava da pista, como eu gostava, não tomava uma cervejinha, enfim. Então, era um cara de... Da pista de difícil é acesso. Era um cara de difícil acesso. Então, assim, quando eu fazia uma jogada individual, como o Rogério é a sua fez característica. Ali, e chutava pro gol, por exemplo, a minha intenção era melhor. Mas ele, dentro da área, reclamava que, no caso, não efetuava o cruzamento. E normal, ele me olhava de cara feia, eu xingava e a gente brigava, mas a gente sempre se deu muito bem. E aí, os noticiários era que a gente era brigado, que não se dava. Exatamente. Tem uma palavra que, como é que eles usavam muito? Melhor temporada em termos de gol que o Ganso começa fazendo. É um jogador que está sendo decisivo. E ontem, mais uma vez, né? 1-0, gol dele de oportunismo. Esperou ali, nós estamos vendo o gol. A falha do Thiago na área, que ficou indeciso, deveria ter antecipado a bola ali, e de encontro à bola, esperou. Não, o cara também não pode se cruzar do jeito que cruzou ali. Não, aí uma sequência de erros, né? Então, primeiro... se é sequência de erros, mais gente falhou. Sim, primeiro a arbitragem errou, que foi falta no Dudu. Não, mas você não tira os méritos do gol. Vamos falar a sequência. Teve 15 toques aí. Falta onde? Falta do Dudu, lá no começo? Lá no começo da jogada. Aí o Thiago Santos, que estava marcando no meio... Eu sei, Veloso, mas o gol não pode ser irregular por causa da falta. Não, a origem da jogada foi falta. Não, aí é uma outra coisa. Sim. O árbitro não deu a falta. Não deu. Aí depois teve toda a jogada durante... Aí o Thiago, que não vinha jogando ali no meio, e aí o Cuca, quando fica trocando os volantes, tem essa dificuldade, porque o Palmeiras errou na marcação, e o cruzamento, o Thiago também errou, deveria antecipar a bola, e o Ganso se aproveitou dessa situação. Num jogo, Liga dos Campeões, um jogo... esse é o lance aí. Num jogo de Liga dos Campeões, num jogo alemão, num jogo da Argentina, o árbitro daria falta num lance como esse? Olha, na minha opinião, isso é falta em qualquer lugar do mundo. Mas daria? Deveria dar. Não, deveria uma coisa. O juiz também deveria dar. Não, mas não pode colocar que o gol é ilegal por causa desse lance. Não, eu disse que a falta foi na origem da jogada. Então, mas se dá falta, poderia... essa é a origem da jogada. Exato. Mostra lá, para o lance. Vamos lá. Será que ele não se joga ali? Pra mim, ele se joga. O braço tá na área do São Paulo aqui. Na área do São Paulo. Teve todo o tempo do mundo pra marcar, pra ir. E aí, sei, tudo bem, pode até ter sido falta. Vamos lá, foi falta. Mas por isso, olha o que o Palmeiras teve de chance pra matar a jogada. Não matou aí. Olha, o Thiago Santos, ele vem, ele tá marcando o Ganso, ele sai no Wesley pra matar o contra-ataque, aí ele sai no lateral, e aí o Zé Roberto fica sem marcar ninguém. E aí não chega pra... Por isso que aconteceu o cruzamento. Aí não é só o Thiago Martins que falhou nesse lance. Edmundo, nesse lance, pra você, foi falta e também... de ser a origem da falta, que Batista, grande Batista, aí narrador da Rádio Bandeirantes, eu acho que se eu não estiver errado, a origem, Carlos Batista, monstro sagrado. Mas o Palmeiras teve
tempo para recuperar, para não tomar o gol. O que você pensa desse lance e também do gol? Para mim, a falta existe. Para mim, ele é empurrado com o braço esquerdo ali por trás e a falta